E a Academia Piauiense de Letras teve reunião especial no sábado para apresentar o livro As Mentiras que Contam sobre a Economia Brasileira. Nós entrevistamos aqui o Petrônio Portela Filho, autor do livro, na sexta-feira, conversamos com ele e anunciamos, inclusive, que o livro seria lançado no sábado. O Zé Viana esteve lá na Academia Piauiense de Letras e traz agora os detalhes. A Academia Piauiense de Letras teve reunião especial no sábado para apresentar o livro As Mentiras que Contam sobre a Economia Brasileira, do escritor e economista Petrônio Portela Filho. Na obra, em 4 capítulos, o escritor faz um apanhado de situações sobre a realidade econômica brasileira entre os anos de 2002 e 2021. Os brasileiros não sabem, por exemplo, quais os governos que endividaram o país, quais os governos que foram austeros, quais governos combateram a corrupção e foram levados a acreditar que o problema do Brasil seria uma crise fiscal, que nunca um diagnóstico incorreto. O problema do Brasil foi uma recessão que foi combatida erradamente com austeridade fiscal. De 2015 a 2021, o PIB brasileiro recuou em média 0,3% ao ano. Então alguma coisa tem que mudar, a política não está funcionando. Eu sugiro uma retomada do keynesianismo, o projeto nacional do Ciro Gomes, que é um projeto nacional de desenvolvimentismo. Eu proponho a agenda de reformas, inclusive da UNCTAD, e eu proponho a teoria monetária moderna, a política monetária moderna, que é muito defendida a nível nacional por André Lara Rezende. Os livros As Mentiras que Contam sobre a Economia Brasileira teve a apresentação do acadêmico Nelson Neri Costa. Nessa obra, onde ele faz uma profunda crítica sobre a visão liberal da economia brasileira, faz proposições do modo keynesiano, ou seja, de intervenção do Estado na economia, de estímulo à demanda, e mostra o seu viés, um viés de esquerda, de uma pessoa que estudou, mas principalmente é um livro para a sociedade como um todo, não precisa ser economista para ler o livro. Ele tem essa facilidade de, com singeleza, com leveza, contar problemas complexos da economia e da sociedade brasileira. Ele vem também para um reencontro com a memória, já que o pai dele, senador Petrônio Portela, também integrou esta casa. É conhecido, se projetou na política e entrou na história como uma personalidade da política, mas era, antes disso, um intelectual, Petrônio Portela. E o doutor Petrônio Portela Filho vem aqui nos dar essa alegria de lançar o seu livro com uma abordagem atualizada sobre os movimentos da economia, e nós ficamos muito gratificados por isso. Segundo o escritor Petrônio Portela Filho, o livro quer combater a desinformação com estatísticas oficiais e fatos, e garante: o livro foi escrito também para leigos. Eu trabalhei, embora seja economista por profissão, eu sou consultor legislativo, economista por formação, por profissão sou consultor legislativo. E eu passei 34 anos explicando os fenômenos econômicos para senadores que, na maior parte das vezes, não eram economistas. Então, eu tenho uma experiência nesse sentido. Olha, é um termo técnico, né? Falar no Keynes, que defendia uma intervenção maior do Estado na economia. E há sempre uma discussão entre economistas, aqueles mais ortodoxos, os mais heterodoxos, aqueles monetaristas, outros desenvolvimentistas, tem várias categorias para os economistas. O fato é que, no que diz respeito à intervenção do Estado na economia, você tem aqueles que defendem uma intervenção maior do Estado na economia e outros que defendem uma redução do tamanho do Estado e que haja o que lá atrás, Éder Maciel, o Adam Smith chamava de mão invisível do mercado. Ou seja, que o mercado possa regular as práticas e gerar emprego, renda, enfim. Mas eu acho, a minha modesta opinião, que essa questão do Estado, isso vai variar, se intervém um pouco mais, se intervém um pouco menos. Não há uma receita pronta.
O Estado tem que ter esse tamanho independente de qualquer situação. O Estado tem que ter aquele tamanho independente. Não. Eu acho que o Estado pode intervir mais ou menos a depender da situação do país. Às vezes o país está numa situação como agora, por exemplo, ainda é uma pandemia, mas num momento mais tranquilo, há uma necessidade drástica, clara, irrefutável, de que o Estado deve intervir na economia, gerar mais emprego, gerar mais renda, fomentar as empresas, a produção. Depois as coisas vão se arrumando e aí o Estado começa a recuar um pouco, começa a deixar mais de intervir na economia. O PAC, que o presidente Lula anunciou, o Programa de Aceleração do Crescimento, novas obras do PAC, a conclusão de obras que já estão em andamento e também o investimento em políticas ligadas ao agronegócio, agricultura familiar, questão do petróleo, as reformas que estão sendo discutidas, tributária principalmente, reforma fiscal, né? Tudo isso está dentro do contexto da economia, a questão dos juros também, tudo isso está no contexto. O fato é que não pode haver excesso, né? Nem excesso e nem falta. Não pode haver um excesso do mercado intervindo na economia, nem uma ausência completa do mercado na economia. Eu defendo que essa presença do mercado se dê, do Estado, se dê de acordo com o quadro, com o diagnóstico que é feito do momento do país, por exemplo, em relação à América, do país em relação ao mundo, os principais parceiros comerciais. Nesse caso específico, ainda vemos uma crise sanitária por conta do novo coronavírus, o que é necessário. Então, eu defendo que seja o meu tempo. Bom, a minha opinião, minha humilde opinião.